saindo, procurando na Bíblia, procurando na Palavra do Senhor, o texto de João, o capítulo de número 9, os versículos do 35 até o 41, e assim hoje estamos encerrando, para a glória de Deus, mais um capítulo do Evangelho de João. João, capítulo 9, a partir do versículo 35 em diante. O título da mensagem é um texto que é tirado da citação de Jesus: para julgamento eu vim a este mundo. Diz assim a palavra do Senhor, escrita pelo evangelista João. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse Jesus: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Jesus disse: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Curva sua cabeça, nós vamos orar agora. Bendito Deus e Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela liberdade, pelo privilégio que temos de ler e de estudar a Tua Palavra, meditar nela, ó Pai. Te pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, o Deus Espírito Santo, nos auxilie e nos ajude no estudo sério da Tua Palavra, que ela venha falar aos nossos corações, que ela venha transformar, ó Pai, a nossa vida, e que a todos aqueles que porventura ainda não entregaram suas vidas a Jesus, que ainda não o confessaram como Cristo, como Senhor e Mestre, que tenham a oportunidade de fazer isso nessa noite. No nome de Cristo, nosso Senhor, nós te agradecemos. Amém. Uma das questões que mais nos incomoda quando nós começamos a levar a sério mesmo, a soberania de Deus, e se nós queremos ser fiéis à Bíblia, nós temos de levar a sério a soberania de Deus, porque a Bíblia leva isso muito a sério, especialmente em relação ao que diz respeito à nossa salvação. Mas uma das questões que mais nos incomoda é que parece que os seres humanos são menos responsáveis porque Deus é soberano. Parece que porque Deus é soberano na salvação, nós somos menos responsáveis pelo que sentimos, pelo que sabemos e pelo que pensamos. Quanto maior o poder soberano de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, mais nós começamos a nos perguntar se realmente nós podemos ter alguma responsabilidade em nossas próprias ações. Quando pecamos, nós somos realmente responsáveis por pecar? É disso que esse texto de João, finalzinho do capítulo 9, está falando. Nós vamos falar primeiro sobre a soberania divina, depois vamos falar sobre a responsabilidade humana. O Evangelho de João, ele nos fala claramente que Deus é soberano na salvação dos pecadores. Deus é o Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa salvação. Em João 3, no versículo 3, naquela conversa entre Jesus e Nicodemos, Jesus diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí no versículo 8 do mesmo capítulo, João 3, ele diz: O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. E Jesus explica: assim acontece com todos os nascidos do Espírito.
É uma vontade do Espírito Santo em dar o novo nascimento. O Espírito Santo, que é Deus, dá a vida nova, ou seja, dá a salvação a quem Ele quer dar. Se alguém tem consciência de que nasceu um dia, todos nós que estamos aqui temos consciência de que nascemos um dia, isso é bem lógico, é porque nós realmente nascemos algum dia. Ninguém pode saber que nasceu se ainda não tiver nascido, porque a pessoa não tem consciência. Ou seja, se nós estamos conscientes, irmãos, de que temos nova vida em Cristo, é porque nós já recebemos essa vida por meio do novo nascimento. Deus nos salvou antes sequer de percebermos o que estava acontecendo conosco. É por isso que Ele é decisivo, é por isso que Ele é soberano na salvação, porque é Ele quem provoca o novo nascimento em nós. Ele é o agente dessa mudança, Ele é o agente da salvação. Em João 6,37, Jesus diz o seguinte, e esses são textos que nós já expomos aqui anteriormente: todo o que o meu Pai me der, virá a mim. João 6,37. No capítulo 44, ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E no versículo 66, Jesus diz: ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Portanto, vir a Jesus é um dom. Vir a Jesus com fé é um presente dado pelo Pai. Não somos nós que fazemos alguma coisa boa, algo correto, sozinhos, e depois recebemos a salvação como uma recompensa por isso que temos feito. Não é assim que acontece. O simples fato de ir até Jesus e crer em Jesus já é um presente, é um dom de Deus em si mesmo. Vejamos agora outro texto, que é o texto de João 10:26, onde Jesus diz assim: mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. E em João 8:47 ele diz: vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. E em João 18:37 ele diz para Pilatos: todos os que são da verdade me ouvem. Isso quer dizer que ouvir a voz de Jesus e crer em Jesus são atitudes que dependem de alguma coisa anterior. Crer em Jesus, ouvir a Jesus, ir até Jesus, depende de algo que aconteceu antes de crer, algo que Deus fez em nós, algo que Deus fez em nossos corações. E aí você pode dizer: certo, os textos estão corretos, os textos são bíblicos, são palavras de Deus, o próprio Jesus está falando, mas como nós podemos ser responsabilizados? Como é que fica a questão da responsabilidade humana na salvação? Se Deus deve agir primeiro, e se quando Ele age decisivamente para dar a vida e a fé, como é que eu posso ser responsável se eu não for até Jesus e se eu não crer em Jesus? O texto que nós estamos lendo, a partir do versículo 39, vamos ler de novo. Jesus diz: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram para Jesus: por acaso nós também somos cegos? E disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Como nós vimos no sermão anterior, no Evangelho de João, esse capítulo 9 ele começou com Jesus curando um homem que nasceu cego. Um milagre físico aconteceu ali, o homem pôde enxergar. E alguns detalhes do texto que vimos anteriormente também é que Jesus fez isso no sábado.
e que ele curou aquele homem amassando um barro que ele fez com a própria saliva. E isso, para os fariseus, era contrário à lei do sábado. Era um tipo de trabalho, não poderia ser feito. E por isso um conflito entre o ex-cego e entre os fariseus foi desencadeado por causa desse milagre. Chamaram os pais do homem, disseram primeiro que o milagre era falso, que o milagre era uma mentira, que ele não era cego, coisa nenhuma. Perguntaram aos pais: esse é o filho de vocês que nasceu cego? Sim, é o nosso filho. E como é que ele pode estar enxergando agora? Não sabemos. A gente sabe que ele nasceu cego. Quando viram que o milagre era autêntico, os fariseus acusaram o homem e Jesus de serem pecadores. Você nasceu cheio de pecado. Este homem tem pecado. E à medida que o conflito ia avançando, vai ficando mais claro que o mendigo cego começa a enxergar a verdade, enquanto os fariseus se mostram cada vez mais cegos para a verdade. E aquele que era cego vê, e os que veem se tornam cegos. O mendigo deixou de ver a Jesus como um simples homem e passou a vê-lo como profeta, e passou a adorá-lo, o que quer dizer que o homem creu que Jesus era o próprio Deus, porque a adoração é devida somente a Deus. Mas os fariseus se movem na direção oposta, no caminho contrário. No versículo 16, eles dizem o seguinte: esse homem não é de Deus. Estão falando sobre Jesus, pois não guarda o sábado. No versículo 22, eles dizem que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga, excomunhão. No versículo 24, para a glória de Deus, olharam para o ex-cego e disseram: diga a verdade, sabemos que esse homem, ou seja, Jesus, é pecador. E no versículo 34, eles disseram ao mendigo: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. E o que se torna claro, quando nós chegamos aos 3 últimos versículos do capítulo, é que aquilo que começou com o milagre de curar a cegueira física de um homem, se tornou, como muitas outras vezes nesse evangelho, o maior milagre de Jesus. O maior milagre que Jesus faz, o milagre da cura da cegueira espiritual, o milagre da salvação. E é isso que levanta as seguintes questões, irmãos. Se todos nós nascemos espiritualmente cegos, como podemos ser responsáveis por não enxergar? Como podemos ser culpados de não ver se nascemos cegos? É exatamente isso que Jesus está respondendo nos versículos 39, 40 e 41 desse texto. Vamos ao texto. No versículo 39, Jesus diz assim: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Bem, isso estava acontecendo ali na prática, naquele momento. O cego estava vendo e os que viam se tornaram cegos. Mas essa informação, essas palavras de Jesus é um pouco chocante, porque Jesus diz em outros 2 lugares desse evangelho que ele não veio para julgar, que ele não veio para condenar o mundo. Esses textos são João 3,17. Jesus diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E em João 12,47, Jesus disse: se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. E aí as pessoas mal intencionadas, que não acreditam na Bíblia, vão pegar esses textos de forma isolada para dizer: está vendo como o próprio Jesus se contradisse? Mas o bem da verdade, irmãos, é que não existe nenhuma contradição nas palavras de Jesus.
Quando ele diz que não veio para julgar, ele quer dizer que condenar, julgar, não é o seu principal objetivo ao vir à Terra. Jesus nem precisava ter vindo à Terra para condenar ninguém, para julgar ninguém. Ele veio para salvar. Porque antes da sua vinda, todos já estavam condenados por causa do pecado. E quando ele diz, eu vim a este mundo para julgamento, ele quer dizer que inevitavelmente, ao salvar as pessoas pela verdade, pelo amor e pela justiça, uma divisão acontece. Dois grupos se manifestam. A rebelião do coração do homem é revelada e as pessoas são confirmadas, apenas confirmadas na sua incredulidade. É uma confirmação disso. Mas essas pessoas já estavam condenadas antes mesmo de rejeitar a palavra de Jesus. Aqui as provas são apresentadas e o julgamento é confirmado. Eu vou ilustrar isso, para ver se torna de compreensão mais fácil. Um médico foi chamado para amputar o braço de um homem por causa de uma infecção horrível. O objetivo principal do médico é salvar a vida do homem. Mas pouco antes do doente ficar sob o efeito da anestesia, ele pergunta ao médico: você veio aqui cortar meu braço? E o médico responde: eu não vim cortar seu braço, eu vim salvar a sua vida. E aí o médico vai e corta o braço do homem. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer. Eu não vim para condenar a humanidade, eu vim para salvar. Mas acontece que aqueles que não creem nisso, por causa do meu ministério, por causa do que eu vou fazer na cruz, serão julgados e condenados. A missão de Jesus não é condenar, mas é salvar. Mas a maneira como ele salva é sendo a verdade. A maneira como Jesus salva é falando a verdade. A maneira como Jesus salva é praticando a verdade. E aqueles que não são da verdade, como ele disse para Pilatos, aqueles que não são da verdade se recusarão a crer nele como Salvador. E por causa disso, vão ser condenados. O ministério de Jesus Cristo, que visa salvar o homem, inevitavelmente revela e confirma a cegueira e a incredulidade que condena, que chega à condenação. E aí na metade do versículo 39, Jesus explica de que forma ele veio para julgar o mundo. Ele veio para julgamento, diz ele, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Essa é uma referência a Isaías que nós já lemos hoje no texto de Mateus. Jesus trabalha de duas formas: restaurando a visão daqueles que se reconhecem como cegos, reconhecendo-se como cegos, como pecadores, ou então cegando aqueles que acham que veem, cegando aqueles que acham que estão enxergando tudo. O que quer dizer isso? O que quer dizer restaurar a visão aos cegos e cegar os que acham que veem? Isso é que os próximos versículos explicam. E é aqui que a questão da nossa responsabilidade na salvação é explicada. Versículo 40. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? E aí, nesse ponto do conflito entre Jesus, os fariseus, e ali estava o rei cego, Jesus olha diretamente para os corações dos fariseus. E Jesus vê onde é que as mentes dos fariseus estão indo, onde é que o pensamento deles está indo, para onde eles estão caminhando nessa conversa. E nós podemos saber o que Jesus vê nos corações deles por causa da maneira como ele responde no versículo 41. A resposta de Jesus é a seguinte: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado.
mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Os fariseus estão pensando, e Jesus sabe o que eles estão pensando. Bem, se somos cegos, então realmente não temos nenhum pecado. Se somos cegos, não temos nenhuma culpa, somos inocentes. Você não pode culpar uma pessoa cega porque ela não vê. Esse é o caminho para onde a mente deles estava indo. Na verdade, irmãos, o que os fariseus estão fazendo aqui é dando a mesma desculpa que a maioria das pessoas dá. Você já reparou como tem gente que fica chateado quando você vai falar de Jesus ou quando você vai falar de Bíblia com ele? Por que você acha que as pessoas se chateiam tanto? Elas têm no seu imaginário que a ignorância delas vai ser uma desculpa de alguma forma no dia do juízo. A maioria das pessoas dá a seguinte desculpa: não me fale nada sobre Jesus, não me fale nada sobre a sua Bíblia. Quanto menos eu souber, menos eu vou ser responsável. Ou seja, se eu sou cego, eu não sei de nada sobre Jesus, eu não sei de nada sobre a sua salvação graciosa, ninguém pode me culpar de não crer nele. Só que Jesus responde a essa argumentação, ele derruba esse argumento. Ele diz: tudo bem, eu sei onde é que vocês querem chegar com isso. Só que tem um detalhe, fariseus: vocês não são cegos. Na primeira parte do versículo 41, o Senhor diz: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Jesus não está mais falando aqui de cegueira física. Ele está falando de uma cegueira que torna o homem inocente, de uma cegueira que poderia tornar o homem inculpável. Acontece que ninguém é cego nesse sentido. O Salmo 19, no versículo 1, diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Ninguém tem essa cegueira inocente, mesmo que seja cego fisicamente. Ninguém tem essa inocência, ninguém tem essa inculpabilidade, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Romanos 1:20. É por isso que Jesus diz que os fariseus, e você, e eu, nós somos realmente culpados de pecado, porque o nosso pecado não foi perdoado, a menos que enxerguemos a Jesus. O pecado que nos condena, se não pedirmos perdão a Jesus, ainda permanece. É isso que ele disse: o pecado de vocês permanece. Isso quer dizer que se alguém conhece a Bíblia, dois grupos de pessoas: alguém que conhece a Bíblia, mas não crê em Jesus, essa pessoa vai ser responsabilizada porque conhece a revelação específica de Deus e não crê. E se alguém não conhece a Bíblia, nunca ouviu falar de Jesus, ela será responsabilizada sem conhecer a Bíblia e sem ter ouvido falar de Jesus. É o que diz Romanos 2, 11 e 12. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar segundo a lei, conhecendo a Bíblia, sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Não importa se o seu pecado é conhecendo ou não conhecendo a Jesus, você vai ser julgado. E aí você pode perguntar: como alguém que nunca ouviu falar sobre Jesus pode ser responsabilizado? Isso parece injusto para mim. Alguém que nunca ouviu falar de Jesus vai ser responsabilizado pelo seu pecado? O versículo 15 desse mesmo capítulo de Romanos 2 responde: as exigências da lei estão gravadas em seus corações,
Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Não importa se alguém já ouviu falar de Bíblia, se alguém já ouviu falar de Jesus, Deus, em sua soberania, de alguma forma faz com que essas pessoas saibam que Ele existe e que só Ele é digno de louvor, de honra e de adoração, porque a Bíblia diz que em seus corações, em suas consciências, em suas mentes está gravado isso. Ele criou, Ele sabe como foi que fez. Nós não somos cegos, ou seja, nós temos como saber que Deus existe. Todos temos como saber que Ele é justo e que Ele é santo e que todos nós somos pecadores. Isso quer dizer que nós sempre ficamos aquém da lei de Deus, sempre ficamos aquém dos seus preceitos, não conseguimos atingir o valor moral que Deus exige. Por isso que a nossa responsabilidade é real. Por isso que a nossa responsabilidade existe. Jesus estava dizendo: mas agora que vocês dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Ou seja, já que você pode ver, já que você enxerga, não estou falando fisicamente, sua culpa, o seu pecado permanece. Note que Jesus não trouxe a culpa para o mundo, por isso que Ele não veio condenar. Ele não trouxe a culpa dessas pessoas. Ele diz: a culpa permanece, ela não começa a partir de agora. A sua culpa permanece por causa do pecado que já existia. Todos somos responsáveis diante de Deus, porque todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É o texto de Romanos 3:23. A verdade, irmãos, é que existe um tipo de cegueira, uma cegueira enraizada na rebelião, uma rebelião voluntária, deliberada contra a luz de Deus. Existe essa cegueira na vontade do homem, na vontade que cada pessoa tem de se afastar da luz de Deus, na vontade que cada um de nós precisamos reconhecer isso. A nossa natureza de pecado é contrária à vontade de Deus. Existe uma cegueira na vontade que nós temos de nos afastar de Deus e nos aproximar mais das trevas e do pecado. É uma cegueira moral, é uma cegueira espiritual, não é uma cegueira física. Somos cegos porque andamos às trevas. E quem anda em trevas não enxerga. João 3,19 diz: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Somos cegos porque não queremos ver a luz, não queremos enxergar a verdade, não queremos ser guiados pela luz, não queremos ter que confessar as nossas obras, porque as nossas obras são das trevas, são pecado. Mas Jesus está dizendo que essa cegueira não diminui a nossa culpa. Jesus está dizendo que essa cegueira não remove a nossa responsabilidade. Essa cegueira faz parte da nossa culpa. Essa cegueira faz parte da nossa responsabilidade. Para encerrar, voltemos ao versículo 39. Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. E nós chegamos em uma bifurcação desse texto. Outro dia achei interessante uma expressão de Irmão Cléber. Chegamos num trevo, né? Chegamos em uma bifurcação aqui, no final dessa mensagem. Todos vamos andar ou por um caminho ou pelo outro. Ou o caminho da luz ou o caminho das trevas. Ou o caminho da visão ou o caminho da cegueira. Ou temos nossa visão restaurada por Jesus, por causa da soberania de Deus,
ou então permanecemos em nossos pecados e em nossa cegueira. O que Jesus quis dizer com a expressão, a fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos, está no versículo 41. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Aqueles que têm olhos perfeitamente bons, mais uma vez, não me refiro a olhos físicos, mas aqueles que têm a capacidade de pensar, de raciocinar, aqueles que podem ver as evidências de Deus, ouvir sermões, ler a Bíblia e conhecer a Jesus, mas não o reconhecem como Senhor e Salvador, são os verdadeiros cegos que precisam nascer de novo. Precisam nascer para a vida de Jesus, precisam nascer para a luz de Jesus. Eles se tornaram cegos. E o que é mais triste, irmãos, a Bíblia nos diz que para essas pessoas, quanto mais veem a luz, mais resistem a ela. Porque os seus corações se tornaram endurecidos, cauterizados é a expressão. Não existem mais captadores de emoção em seus corações. Eles não conseguem mais ser emocionados, não conseguem mais ser movidos por Deus. E assim, mais densa e mais difícil se torna a sua cegueira a cada dia. Que não seja assim com você. Caminhe pelo caminho da luz, não da cegueira. Creia em Jesus. Caminhe para a luz. Ele veio para lhe dar visão e salvação, para que você não ande mais nas trevas da condenação. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos? Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos restaura a vista, Pai, aquele que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que muda as inclinações dos nossos corações, desejosos, ó Pai, pelo pecado, desejosos por aquilo que te desagrada, mas que nos converte, nos fazendo caminhar em direção a Ti, em direção à Tua luz. Que a cada dia, ó Pai, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente possa estar voltada para Ti, olhando sempre, ó Pai, com olhos fixos para o autor e consumador da nossa fé. Não permita que venhamos a ceder às tentações. Não permita, ó Pai, que venhamos a ceder aos nossos próprios desejos pecaminosos, mas nos guarda do mal, nos guarda de nós mesmos, ó Pai, para que possamos enxergar somente a Cristo, que possamos olhar somente para Ele e ao exemplo dele, ó Pai, que possamos servir ao nosso próximo e amar ao nosso próximo como o próprio Senhor nos amou. Nos abençoa, perdoa as nossas faltas e os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.